Olá pessoal, aqui é o Ayrton do canal Bloody Comics, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar a respeito de uma coleção do Batman chamada Lendas do Cavaleiro das Trevas, que é uma coleção muito legal, dividida por artistas criadores de histórias do personagem na DC Comics. Mas antes disso, gostaria de pedir aquele costumeiro favor. Que você se inscreva no canal, dê o joinha nesse vídeo e ative o sininho para os meus próximos vídeos, ok? Pois bem, pessoal, algumas semanas atrás, depois de receber da Mitos o lançamento de O Fantasma por Jim Aparo, uma edição muito legal encadernada, eu achei aqui na minha coleção para mostrar para vocês a coleção Lendas do Cavaleiro das Trevas de Jim Aparo. Mostrei alguns números, eu acho esse desenhista fantástico, um dos meus favoritos, e o Batman ao longo dos anos 50 para 60 estava sofrendo de uma infantilização muito grande do personagem. Mas nos anos 60 para 70, o Batman passou a contar com artistas que recuperaram o prestígio e esse tom um pouco mais misterioso, com aspecto visual mais legal e histórias bem mais interessantes. Mas o Jim Aparo não foi o primeiro. É interessante observar aqui nas cores do Batman nos anos 70, esse azul mais claro é o tom que o Matt Fraction está recuperando agora na nova revista mensal do Batman que está sendo publicada nesse instante nos Estados Unidos. Essa coleção Lendas do Cavaleiro das Trevas de Jim Aparo é a mais longa da série toda. Ela tem 10 números, eu tenho 9 deles aqui, que abrangem principalmente as histórias do Jim Aparo, desenhando as revistas The Brave and the Bold, que traz sempre o Homem-Morcego, dividindo as histórias com outro personagem importante, seja ele um super-herói ou um personagem como o Sargento Rock, entre outros personagens da DC. Não traz todas as histórias desenhadas por Jim Aparo, pois muita coisa foi desenhada também para a revista Detective Comics ou o próprio Batman, algumas delas que saíram nessas coleções mais recentes do Batman, como a Saga de Batman, que traz inclusive a morte de Robin e a queda do morcego desenhada por esse desenhista, entre outros artistas. Mas eu comprei outras edições de outros artistas, como esses 2 volumes de Marshall Rogers, um desenhista também muito legal dos anos 70, e eu comprava essas histórias em edições em preto e branco da Ebal e algumas edições bimestrais inclusive. As histórias de Archie Goodwin, aqui o destaque é o roteirista, e ele cria histórias que são desenhadas por vários artistas, entre eles Jim Aparo, e eu achei muito legal que eu encontrei aqui uma história desenhada por Howard Chaykin. Acho que é a história mais antiga que eu tenho do cara aqui na minha coleção, de 1974. Outro destaque muito legal dessa edição é uma história desenhada por Alex Toth, aquele cara que criou o conceito visual e todos os personagens das séries juvenis da Hanna-Barbera, como Space Ghost, os Herculoides, entre outros. E no final da revista, a história mais longa é desenhada em várias partes por Walt Simonson. Uma história muito legal que eu também me lembro de ler nas publicações da Ebal em preto e branco. Eu ainda pretendo adquirir os outros volumes da coleção, com 2 volumes de Gene Colan, um dos desenhistas que também fez o Fantasma, o Don Newton. Foram lançados também 2 volumes desenhados por Alan Davis, com histórias mais recentes. E antes de mostrar a melhor parte da coleção, eu tenho aqui também 2 edições de Lendas do Homem de Aço, com histórias do Superman. Em breve falamos sobre elas. Mas aqui está. Esse é Neal Adams, esse americano nascido em 1941, que antes mesmo dos 20 anos já alternava trabalhos desenhando para agências de publicidade e desenhando tiras de histórias em quadrinhos. Em 1965, ele entrou para a DC Comics, ganhando algum destaque desenhando O Espectro e depois O Desafiador. E são de 1968 as primeiras histórias de Neal Adams lançadas aqui nessa coleção. Eu considero Neal Adams o melhor desenhista de Batman em títulos regulares, mas nessas histórias de 1968, ele ainda não estava no seu auge. A primeira história da revista World's Finest, uma revista que nos Estados Unidos tem sempre a dupla Superman e Batman juntos, a Ebal costumava publicar as histórias de Batman e Superman juntos numa revista brasileira chamada Invictus. Ultimamente, essa publicação clássica americana é publicada em português com o nome mais próximo do original em inglês, Os Melhores do Mundo. As outras histórias da revista são da publicação The Brave and the Bold, que também foi desenhada por Jim Aparo logo depois da saída de Neal Adams.
Entre os personagens que dividem o título está o próprio Desafiador, que foi um dos destaques de Neal Adams na sua estreia na DC Comics antes de assumir as histórias do Batman. A primeira edição dessa coleção tem 148 páginas, várias histórias de The Brave and the Bold, uma história da Detective Comics, e os desenhos são muito bons, mas a gente vai perceber a evolução de Neal Adams nas próximas edições da coleção. Na número 2, essa é uma edição com 130 páginas, já temos alguns destaques bem interessantes. Algumas histórias aqui são de Denny O'Neil, que já eleva bastante a qualidade das histórias, e o desenho já está melhor, pois aqui nesse número Neal Adams conta sempre com a parceria de Dick Giordano, um grande arte finalista que seria seu grande parceiro nas ilustrações não só da revista do Batman, mas também de outros títulos da DC Comics. Uma história com o Sargento Rock, Arqueiro Verde. Arqueiro Verde e Lanterna Verde era um título da DC Comics que também fez muito sucesso com desenhos do Neal Adams. Histórias clássicas foram publicadas inclusive aqui no Brasil pela Ebal, e creio que você pode encontrar uma edição de luxo encadernada com as histórias desses dois personagens desenhados pelo artista. No volume 3, todas as histórias são da revista Detective Comics. Essas histórias são de 1970 e eu considero o que havia de melhor sendo publicado pela Marvel ou pela DC nos Estados Unidos na época. Na minha opinião, Neal Adams estava produzindo trabalhos tão bons quanto faziam John Buscema ou Jack Kirby nos anos 70. Me lembro agora que esse personagem, o Morcego Humano, foi publicado também nas revistas do Jim Aparo, e eu me lembro de ter lido isso em formatinho, mas a Ebal botou como título do personagem na sua própria revista O Morcegomem. No penúltimo volume, o quarto volume, temos a migração de Neal Adams da revista Detective Comics para a revista do Batman, que vai ser na segunda história da edição. Novamente a arte cada vez melhor de Neal Adams com a arte final de Dick Giordano. O que eu não gosto muito nessa edição é que ela não traz a pintura original de época. Parece que foi feita uma modernização das cores nessa republicação da revista Lendas do Cavaleiro das Trevas. Talvez seja a revista mais importante da coleção do Neal Adams por conta das histórias com o Ra's al Ghul e o aparecimento do par romântico controverso de Talia, a filha de Ra's al Ghul. Vale ressaltar também que Neal Adams foi desenhista freelancer pela Marvel. Eu tenho algumas coisas dele desenhando os Vingadores e sei que ele desenhou algumas histórias também da revista dos X-Men, um pouco antes da reformulação dos personagens e da reformulação do grupo com a inclusão de Colossus, Tempestade e Wolverine, que deixou o grupo famoso nos anos 80 também. Neal Adams capricha muito nos cenários, algumas tomadas com muito claro escuro, muito bem feitas. Reparem aqui no Batman e no Duas Caras na página oposta, muito bem feito. O Batman sempre aparece com a sua capa com bastante destaque, não é um adereço qualquer. E eu acredito que Neal Adams às vezes usava modelos fotográficos, ou usava fotos para se inspirar na criação de algumas imagens, de criação de alguns personagens. Essa página aqui do médico também está muito bem feita.
E essa é a última edição da coleção, o volume 5, com algumas imagens clássicas, a capa também muito famosa. São histórias desenhadas entre 1972 e 1975, quando ele já não era um artista regular do personagem, e algumas imagens icônicas seriam publicadas nessas histórias, como eu vou mostrar para vocês. Neal Adams morreu, infelizmente, em 2022, aos 80 anos, mais reconhecido pela sua importância na indústria dos quadrinhos e com esse e muitos outros personagens. Essa imagem do Batman correndo serviu de inspiração para uma edição definitiva de luxo, que eu vou colocar a capa aqui no final do vídeo. E caso você não tenha essa coleção, ela pode ser uma opção, um precinho um pouco mais salgado, mas parece ser uma edição muito bonita e deve ter todas as histórias que foram lançadas aqui nessa coleção em 5 volumes. Uma outra observação é que Neal Adams era muito parecido com Joe Kubert na DC. Ele vivia desenhando capas das outras revistas e de vários títulos. Dê uma olhada aqui nas páginas finais dessa revista. E é isso, pessoal. Vou terminando o vídeo aqui. Gostaria de perguntar para você o que você acha de Neal Adams. Deixa aí seu comentário aqui nos comentários do vídeo. Eu agradeço a presença de vocês até aqui. Se puder, deixe aí o seu like, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal e ative o sininho para o próximo vídeo do canal Bloody Comics, ok? Agradeço a presença de vocês, um grande abraço, até meu próximo vídeo. Tchau, tchau!